A China, como eu comentei ontem para vocês, quando o Deng Xiaoping também começa a mudar a política econômica da China, abrindo o país, a China ela começou a crescer ali no finalzinho da década de 90 e ela veio crescendo no início dos anos 2000, dois dígitos, chegou a crescer quase 28% num ano, mas crescendo 16% ali durante alguns bons anos. Esse crescimento chinês ele veio pela migração da população rural para a população urbana, então houve um êxodo rural de quase 500 milhões de pessoas. Isso acabou fomentando a construção do país, então muita infraestrutura foi colocado e a China ancorou esse crescimento em dívida, em empréstimos para a população, empréstimo para empresas. Nesse período, ela fortaleceu as suas empresas estatais. Então, nós temos a Sinopec, a Sinograin, a Cosco Shipping, que era uma empresa estatal até pouco tempo. Nós temos a Cofco, que é a empresa que compra grãos no mercado internacional. Tem a CNPC, tem o ICBC lá na China. Tem quantas empresas estatais gigantescas lá na China. E o crescimento até este momento veio de um socialismo de mercado, como eles começaram a chamar, né? Eles abriram a economia chinesa para vender para o mercado internacional, comprar do mercado internacional, mas o Estado controlando basicamente a economia, né? Uma mão muito pesada do Partido Popular da China. Só que esse período de crescimento, que foi ancorado, como eu disse, em infraestrutura e dívida, ele chegou ao fim, porque a infraestrutura chinesa hoje já tem pouco espaço para crescer em comparação com o início dos anos 2000, e o endividamento da China é colossal, é gigantesco, talvez a maior dívida do planeta seja na China. Então, se você tem um fim de um ciclo, que você não tem como crescer mais olhando esses dois principais pontos, tanto que desde que a China começou a crescer no início dos anos 2000, quando veio o crash financeiro lá em 2008, devido à crise imobiliária nos Estados Unidos, o subprime, que cortou o crédito global, a China simplesmente parou de crescer também naquele período, balançou o crescimento. O que a China fez? Mais dívida, o chamado credit impulse. Ela foi jogando dinheiro no mercado e fomentando. E a população chinesa foi fazendo estoque de imóveis. É uma população que teve a cultura de comprar imóveis. O Brasil também teve isso no passado, agora a gente está comprando Dogecoin, né? Mas no passado, quem comprava terra não errava. Vocês devem ter ouvido este ditado já. Só que a população, daí a gente já vem para a pandemia, a população da China não foi beneficiada como o restante do mundo. Aqui no Brasil, nós recebemos um chequinho do governo, Estados Unidos recebeu chequinho do governo, Europa, a população recebeu chequinho do governo, e a China não. A China se vire você com a sua situação. Então, eles não tiveram aquele dinheiro extra para comprar o Bitcoin como nós tivemos aqui no Ocidente. O reflexo a gente sente agora. A população ela não está gastando dinheiro, investindo o dinheiro. Setor imobiliário vem caindo já, falou mais de quase um ano e meio de queda nas vendas de imóveis, e o governo agora está tentando mudar a sua política. Tira o foco do endividamento, tira o foco da infraestrutura e está tentando ancorar o crescimento a partir de agora no consumo. Qual que é o desafio? Ela tem que jogar dinheiro no mercado para ver se a população consome e não investe. Ela quer que a população consuma, então ela vai começar a ter um crescimento, ou pelo menos políticas econômicas parecidas com o que nós temos aqui no Brasil, tem nos Estados Unidos, fomentando o consumo das famílias. É o que ela vê agora como a possibilidade de manter um mínimo de crescimento. Só que eles não estão consumindo, nós estamos vendo uma deflação muito forte lá na China, tanto do PPI, a inflação aos produtos para a indústria, para seria o nosso IGPM, quanto o CPI, o Consumer Price Index, que seria o nosso IPCA. Ambos os indicadores inflacionários estão caindo, ou seja, a população não está comprando, menos com os impulsos de crédito, corte de juros, aumento de linhas de crédito, redução de impostos para alguns setores lá, a população não está consumindo. Então, a China talvez
ou melhor, muito provavelmente não tenha o crescimento que ela gostaria de ter, de 5% ao ano, esse crescimento fique muito abaixo disso. O segundo trimestre eles cresceram 0,8%, então eles precisam crescer muito agora no terceiro trimestre e no quarto trimestre para chegar próximo dos 5% de crescimento. E aquele 6,3%? Aquele foi em cima de uma base podre do ano passado. Por que, que a reabertura da China, o mercado financeiro tinha uma grande expectativa de melhora e essa melhora não veio? Porque a população não está consumindo. Então, como mudou esse core, vamos dizer assim, da economia, esse alvo da economia, para o consumo das famílias, a família não consumindo, você não tem aquela retomada que o mercado esperava. Então, esse cenário ele pede um pouco de atenção, principalmente para Brasil, Estados Unidos, que são grandes vendedores de commodities, porque há uma boa possibilidade do consumo dessas commodities caírem nos próximos anos, até porque no curto prazo a China tem bastante estoque lá de quase todas as commodities, mas o consumo cair devido um aumento da poupança do chinês. Nem compra de imóvel, mas deixa o dinheiro parado na poupança, lá rendendo um jurinho de quase nada lá no país. Por isso que pede atenção. Se aplica a todas as commodities? Naturalmente que não, né? Alimentos têm uma elasticidade diferente dos preços em relação a commodities metálicas e commodities energéticas também tem um outro parâmetro. Então é só um ponto de atenção e aquela esperança que o mercado tinha do crescimento chinês parece que está se esvaindo neste momento.